Amém. Graça e paz, querido, você que está aí na sua casa, está ao alcance da nossa voz, da imagem. Glória a Deus, Deus é bom porque diante da situação que temos vivido, você não fica sem a palavra, você não fica sem o momento de você estar adorando a Deus, porque Deus proporcionou ferramentas maravilhosas para que você pudesse continuar recebendo a palavra do Senhor, o louvor do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Você deve estar estranhando o pregador dessa quinta-feira, mas eu quero dizer para você que, ainda que o pregador seja outro, Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Hoje resolvi dar uma folga, pastor Stefano. Se acomode aí, querido, na sua poltrona aí, desliga aí o telefone, desliga aquilo que possa trazer de alguma forma distração para você e presta atenção naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Mensagem do Senhor para nós nessa noite está no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no livro de Lucas, no capítulo 10. A partir do verso 30, Lucas 10, 30, diz assim: e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também passou um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, tudo que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Aleluia. Querido, eu queria conversar com você nessa noite sobre esse tema, religiosidade sem ação. Se você começar aí no início dessa parábola, no verso 25, diz que um certo doutor da lei, querendo, como sempre, essa turma queria pegar Jesus no contrapé, fez uma pergunta para ele, dizendo, mestre, o que eu preciso fazer para eu herdar a vida eterna? E aí Jesus então respondeu para ele, diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele respondeu dizendo, e disse, faze isso e viverás. E ele então, querendo se justificar, diz para Jesus, e quem é o meu próximo? E aí Jesus então conta essa parábola. Essa parábola, querido, nos ensina muitas lições. E nessa noite, então, eu quero falar com você sobre o perigo da religiosidade sem ação. Tem gente que é muito religiosa, mas que não tem misericórdia, não tem amor. Gente que é muito santa, muito consagrada, cumpridora dos seus deveres, que ama a instituição, que vai e não falta a nenhum culto, a todas as reuniões, mas não tem no seu coração a misericórdia, que na verdade a Bíblia diz que é um dom.
O sacerdote e o levita, que eram a expressão máxima da religião judaica, e também um samaritano, tido como a escória, como o lixo, como a ralé. Foi a ele, exatamente ele, que Jesus elogia. Você sabe, e tem ouvido isso, que os judeus não gostam dos samaritanos, não gostavam dos samaritanos. Na verdade, eles eram inimigos. Não sei se você se recorda, quando Jesus ia passar por Samaria, anoiteceu e os discípulos foram na frente para pedir pousada, e eles se recusaram a hospedar Jesus, e aí os discípulos ficam até aborrecidos, querem que desça fogo do céu para queimar os samaritanos. Você lembra disso? Você lembra também que quando Jesus encontrou aquela mulher ali no poço de Jacó, você lembra que eles ficaram admirados, os discípulos, pelo Jesus estar conversando, primeiro porque era uma mulher, segundo porque ela era samaritana. Observe a resposta desse homem, quando Jesus pergunta para ele, diz que ele era o doutor da lei, que na verdade ele diz assim: qual dos três te parece o próximo? Ele diz assim: o que usou de misericórdia, ou seja, nem usou o nome samaritano. Então, querido, o propósito de Jesus com essa parábola para nós dessa noite, para nós como igreja do Senhor, é que nós possamos viver uma vida de solidariedade. Não basta ter a doutrina de Cristo, mas é preciso agir e viver como Cristo. 1 de João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Fazer um voto, querido, é muito fácil, difícil é cumprir. Por isso que a palavra de Deus diz assim: olha, é melhor que você não vote, você não é obrigado a votar, mas se você votar, você precisa cumprir. E nessa hora tenho eu certeza que o Espírito Santo de Deus já tocou no seu coração, para lembrar de alguma coisa que você votou, mas que você não tem cumprido. Ação, misericórdia, é algo que vem do coração, é ação, é agir, e não de palavras. Mas o que foi que aquele homem fez, aquele samaritano fez, que agiu de forma tão correta, a ponto de receber os elogios de Jesus? Na verdade, ele fez três coisas, que agradou profundamente o Senhor Jesus, que na verdade também nos chama a imitar e agir conforme o samaritano, porque o próprio Jesus diz para ele: vai e faz da mesma coisa. Na verdade, esse samaritano, ele conjugou três verbos na sua vida que nos traz lição. Os três verbos são agir, ver, agir e chegar. Então o primeiro verbo é o verbo agir, o verbo ver, perdão. Diz o texto que eles passaram e viram aquele homem. Os outros também viram. O levita também viu. O sacerdote também viu. Mas sem notar. Pastor, é possível ver sem notar? É possível ver sem se incomodar? Claro que é. E aqui está um exemplo disso. É curioso como nós temos uma preocupação muito grande conosco, querido, e pouquíssimo para com o nosso próximo. Se nós convocássemos uma noite de vigília para orarmos em favor das nossas finanças, em favor de prosperidade, de cura, nós teríamos um templo com uma frequência bem grande. Mas se convocássemos a noite de vigília e oração, para orar pelo nosso próximo, para orar pelos pecadores, para orar por salvação de almas, certamente teríamos um grupo muito reduzido. Então isso mostra realmente que a nossa preocupação maior é conosco e nunca com o nosso próximo. Mas o mandamento de Jesus a respeito dessa questão, ele diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que você quer para você, queira também para o seu próximo.
E Jesus foi mais longe, ele disse: olha, o que você quer que as pessoas te façam, façam você também para elas. A verdade é que nós temos vivido egoisticamente sem nos preocuparmos com os outros. Pessoas que esbanjam, enquanto outros muitas vezes vivem de migalhas e nos apertos. O samaritano viu e olhou para fora de si, ou seja, ele interrompeu a sua viagem para poder atender e ajudar aquele homem que estava ferido, a Bíblia diz que estava quase morto. O sacerdote e o levita também viram, mas eles olharam para dentro de si, ou seja, não deram atenção àquele homem. Talvez o sacerdote pensou: não, está quase na hora do culto, eu tenho que me preparar, eu tenho que levar uma palavra para o povo. Talvez o levita tenha pensado: não posso, eu tenho que reger o coro, eu tenho que cuidar da parte do louvor, da adoração. A verdade é que os três viram, mas apenas um notou e fez algo em prol. Nós às vezes estamos, querido, vendo todas as coisas, vendo muita coisa acontecer ao nosso redor. E às vezes nós, a semelhança do sacerdote e do levita, nós não estamos notando ou fingindo que não vemos. O segundo verbo que ele conjugou na vida dele foi o verbo chegar. Diz o texto que ele chegou perto, ele moveu-se de íntima compaixão. O sacerdote e o levita, que eram encarregados de ensinar o povo estas coisas, não agiram assim. Querido, muitas vezes nós agimos com farisaísmo, com hipocrisia. Nós falamos uma coisa e vivemos outra. E não há tragédia maior na vida de um cristão, é ele pregar uma coisa, dizer uma coisa que ele não vive. Isso é trágico. E a igreja, querido, a igreja é chamada para exercer compaixão. A igreja é chamada para chegar perto das pessoas que sofrem, perto das pessoas carentes, perto das almas sem Cristo. A igreja é chamada exatamente para exercer compaixão. Jesus disse que eu e você, nós não somos salvos. A palavra de Deus não diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Essa é a grande verdade. Então a igreja é chamada para imitar Jesus. Jesus sentiu uma profunda compaixão, querido, pelos necessitados. Muita compaixão. Nós nunca vamos encontrar Jesus no meio da nata religiosa, no meio daquelas pessoas mais da elite religiosa, mas nós vamos encontrar Jesus no meio do povão, ou seja, no meio do povo necessitado. Você se lembra quando houve uma festa em Jerusalém? E a Bíblia diz que Jesus também subiu para Jerusalém. E chegando lá, as pessoas, claro, iam para a festa, para os acontecimentos. Mas a Bíblia diz que Jesus se dirigiu ao tanque de Betesda, onde havia uma multidão de pessoas necessitadas. Sabe, querido, eu fico incomodado com a nossa falta de sensibilidade pelos necessitados. Jesus nos mostra nessa parábola a visão correta do que é ser um seguidor de Cristo. Às vezes nós passamos pela rua, olhamos para um bêbado sem nenhuma misericórdia. Olhamos para um drogado sem nenhuma misericórdia. Vemos uma pessoa que às vezes está com problema, nós fugimos dela. Olhamos para uma prostituta, olhamos para um homossexual e nos afastamos. Quando na verdade deveríamos agir de forma diferente, oposta. Então esse homem conjugou também esse verbo, o verbo dele está chegar próximo. Ele chegou. O levita e o sacerdote passaram de largo. E o terceiro verbo que ele conjuga, que nós somos chamados a conjugar na nossa vida, é o verbo agir. Diz o texto que ele não só viu, que ele não só se achegou a ele, mas ele agiu, ou seja, ele cuidou dele, cuidou das suas feridas. Ele
ele levou ele para a estalagem, ele deixou ele ali, depois pagou pelo que tinha gasto e falou: olha, eu vou deixar mais algum dinheiro, e se não for o suficiente, quando eu voltar, eu vou pagar a diferença. Querido, vida cristã é reconhecer que a vida cristã não é só receber, mas é dar. É isso que a vida cristã nos ensina. E às vezes não estou falando nem questão de dinheiro, porque muitas pessoas às vezes podem dizer assim: olha, eu até gostaria de ajudar as pessoas, mas eu não tenho dinheiro. Querido, mas você pode ajudar de muitas formas. Você pode ajudar dando tempo às pessoas que às vezes precisam, dando carinho, dando amor, dando atenção, dando cuidado. O que você pode fazer para repartir? Estender a mão, oferecer o seu ombro para que alguém possa chorar. Essa parábola nos incomoda, pois muitas vezes nós agimos exatamente de forma diferente. Muitas vezes nós somos hipócritas, nós somos farisaicos, quando o certo seria agir como o samaritano agiu. Por isso que Jesus diz nessa parábola: vai e faz o mesmo. Ou seja, é assim que você tem que agir. Jesus estava dizendo: não imite o sacerdote nem o levita, imite o samaritano. Esses que vocês, cujo nome nem querem pronunciar. Sabe, hoje nós vivemos muito na base do cada um para si. Aquele velho ditado: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Estamos vivendo um verdadeiro isolamento. Estamos vivendo uma verdadeira quarentena espiritual. Não estamos nos incomodando com a situação dos outros, do nosso próximo, não estamos nem aí. Então Jesus ensina que o modelo a ser copiado é exatamente o modelo do samaritano, que se incomodou com aquele seu próximo. É muito fácil, querido, nós reunimos aqui no templo, reunimos às vezes em família, e às vezes até cantamos, um canto até que eu gosto muito, né? Que nós somos uma família vivendo em amor, sem qualquer falsidade, quando na verdade agimos de forma contrária. Termina o culto, cada um vai para sua casa, esquecemos o outro. Você tem agora nessa quarentena, nesse distanciamento que somos obrigados, você tem pegado o telefone, tem ligado para o seu irmão, para saber como ele está. Você tem que fazer isso. Agora você pode passar um zap ou então ligar. Então essa parábola mostra, querido, então 3 filosofias de vida. 2 erradas e uma certa. A do levita e a do sacerdote é errada. A da samaritana é certa. Qual delas nós vamos imitar? Às vezes dentro da igreja nós temos pessoas necessitadas. E nós fechamos a mão, fechamos os olhos. Às vezes temos recurso, mas fechamos a mão, inclusive para a obra do Senhor. Conforme disse o irmão Braz agora há pouco, e às vezes algum diz assim: eu não vou dar o dízimo, não vou ofertar, porque eu não concordo com isso ou aquilo. Querido, você não tem que concordar com isso ou aquilo. Você não é fiscal do seu dízimo. Ele não pertence a você, ele é de Deus. A Bíblia diz que o dízimo é santo. Santo quer dizer separado, não é seu. E a partir do momento que você entrega o seu dízimo, que é do Senhor, não compete a você ficar fiscalizando o que vai ser feito. Então não é seu, então você não entregou, então você quer saber o que vai ser feito. É claro que quem vai administrá-lo vai dar conta dele. Então isso não é mais problema seu. Não é seu, não é você que tem que ficar. Eu não vou contribuir com isso aquilo porque eu sou contra. Aliás, essa é uma das desculpas do mesquinho, do avarento. Ou seja, a comunidade toda está errada, ele é que está certo. É isso que acontece muitas vezes. Há pouco tempo eu fui interpelado por alguém dizendo assim:
uma situação que surgiu aí de alguém que estava necessitando. Ah, porque a igreja precisa ajudar. Eu digo, precisa mesmo, concordo plenamente com o irmão. Agora a igreja para ajudar precisa ter recursos. E aí eu vou olhar dar uma olhada no relatório financeiro. Você sabia que a igreja tem um relatório financeiro mensal? Se você não sabia, fique sabendo. Mensalmente tem um relatório financeiro que é feito todo mês, que é passado inclusive para a contabilidade. E está à disposição de quem quiser olhar. Querido, há pessoas ali que nunca deram um tostão para a igreja, nunca contribuíram com nada. O nome está branco. Eu diria que 50% não ligam para a obra do Senhor. E aí eu fui olhar no relatório dessa pessoa que questionou, nunca deu um tostão. Ora, isso é hipocrisia. A liderança às vezes se reúne, ora, planeja, estabelece a necessidade de fazer, então vamos executar. Ah, mas eu não contribuo porque eu não concordo. Mas na hora de usufruir de todos os benefícios da obra da igreja, ela concorda. Ô querido, desculpe se eu pareço duro, mas o indivíduo não se envolve com nada da igreja, desfruta de tudo que a igreja oferece. Gosta de ouvir bons sermões, mas é contra remunerar o pastor para que ele possa ter tempo, para que ele possa orar, se preparar, para que ele possa comprar livros, para que ele possa comer, se alimentar, para que ele possa se encher ainda mais da palavra. Esquece que o pastor está 24 horas à disposição da igreja, ou você não sabia disso? Ou você não sabia que eu trabalho de 1 a 31 de dezembro? Querido, nesses 32 anos de ministério, já saí 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 1, 10, meio-dia, 6 da manhã, largar o almoço para ir atender as pessoas. Já fui 1 hora da manhã na casa de casais. Pessoa me ligar dizendo, a malha está pronta, chamei o táxi. Você não vai chamar táxi coisa nenhuma, me aguarda aí que eu vou lá. E chegar lá e pela misericórdia de Deus, abençoar e hoje ver uma família restaurada, feliz e maravilhosamente feliz, querido. 24 horas a serviço de vocês. Pessoas que gostam de ouvir uma boa música, gostam de ouvir bons arranjos, instrumentos de qualidade, um som de qualidade, gostam de sentar confortavelmente, amém, meu sonho é trocar essas cadeiras por umas cadeiras mais confortáveis. Gostam de estar num ambiente com ar refrigerado, claro, está certo, gosto, eu gosto e nós queremos. Só que, meu irmão, isso custa dinheiro. E a igreja não tem outra receita, a igreja não comercializa produtos. A igreja não vive dependendo de recursos públicos. Porque Deus estabeleceu que a sua obra seria sustentada pela fidelidade dos irmãos. Aleluia. Aleluia. E como disse o irmão Braz, Deus é tão bom que ele está dizendo, olha, eu quero que vocês sustentem a minha obra, vocês só vão me dar 10%, 90% fica para vocês, 10% vocês vão me dar, para que haja mantimento na minha casa. E ele diz assim, aí eu vou abrir a janela do céu e vou semear bênçãos. Paulo diz assim, olha, tudo que você semear, você vai receber, da mesma qualidade da semente. Ou seja, se você semeia em dinheiro na obra do Senhor que precisa, você vai receber da mesma qualidade. O problema, sabe qual é? É que muitos comem a semente. Ora, o agricultor, quando tem a sua colheita, ele reserva uma parte que é para plantar de novo. E aí mais uma colheita farta, e guarda um pouco, mais uma colheita farta. Querido, se você está comendo a semente, você plantou o quê? Desculpe se eu estou sendo um pouco duro, mas eu não posso me calar diante daquilo que o Espírito está mandando dizer. Muitos são completamente insensíveis às necessidades da igreja. A igreja paga aluguel, a igreja paga luz, a igreja paga água, a igreja paga internet, a igreja paga IPTU. Todas essas coisas aqui, querido, giram em torno de R$6.000. Bom, já que eu passei a primeira e a segunda, vou engatar logo a terceira. Você sabia que o mês passado, esse mês, eu tive que colocar do meu bolso mais de R$1.000 para inteirar isso? Pastor, alguns podem estar pensando, mas isso é um absurdo, eu também acho. E não precisava ser assim, se você fosse fiel a Deus.
A igreja passa seus apertos, mas as pessoas não estão nem aí. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos não cooperam com a obra do Senhor. Nosso celeiro é uma vergonha. Não dizimam, não ofertam, só querem receber. Passa o ano todo recebendo de Deus, mas na hora de contribuir estou fora. E nós recebemos muito de Deus, querido, muito mesmo. Mas infelizmente, às vezes, Deus é um Deus farto, de fartura, a Bíblia diz isso. Ele é um Deus do dono do ouro e da prata. E tem nos abençoado de forma maravilhosa. Mas muitos, queridos, na hora de ofertar, na hora de dar, é mesquinho. Quando vai colocar a mão na carteira para ofertar, é a menor nota. Por que não pode ser a maior? Por que é menor? Irmão, desculpe, mas a gente ensina isso até para os nossos filhos. Pai, me dá um dinheiro para eu colocar lá no gasofilato. Vai lá, pega uma moedinha e dá ao filho. A menor nota. Ou seja, você já está ensinando para ele que igreja se dá migalha. Sobra, resto. Vamos levar para o celeiro, vamos, meio quilo de fubá, meio quilo de macarrão. Ah, o seu irmão não tem direito de comer um arroz, um feijão, uma coisinha melhor não. Ele é obrigado a comer fubá e macarrão. Então, querido, a palavra de Deus, não a minha palavra, creia absolutamente nisso, querido. Não falo essas coisas com nenhuma alegria, falo com o coração dolorido. Mas a palavra do Espírito Santo para mim e para você nessa noite é isso. É que nós reconheçamos que vida cristã não é só receber, é dar também. Aliás, o Jesus disse isso, melhor coisa é dar do que receber. E é verdade, querido, você prefere receber a ajuda da igreja, cesta básica da igreja, ou você prefere contribuir e dizimar e ofertar? É claro que eu prefiro mil vezes, milhões de vezes, ofertar do que ser obrigado, ser preciso receber ajuda. Vida cristã, querido, é estar envolvido nesse projeto de Deus chamado igreja. E lutarmos para o crescimento dela. Lutarmos, querido, para o bem-estar da igreja. Trabalharmos em todas as dimensões para termos uma igreja melhor, porque igreja melhor significa também um mundo melhor. Na dimensão espiritual, nós devemos pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho são as boas novas de Deus. As pessoas precisam conhecer as boas novas de Deus. Na dimensão econômica e assistencial, nós temos que ajudar as pessoas necessitadas, ajudar a obra de Deus. Não sejamos apenas religiosos, querido, porque religiosidade sem ação não vale nada. Ah, eu amo a pessoa, eu amo a obra de Deus. Prova isso, querido. Investe no reino. Como eu disse, às vezes a gente olha o relatório financeiro e fica triste. E ainda fica mais triste ainda quando vejo pessoas que eram dizimistas e que pararam de dar. Oh meu Deus! Deus continuou a fidelidade e você deixou de ser fiel. Sabe, eu gostaria de desafiar esse tipo de gente, a dizer para mim, olha, a partir do dia que eu parei de dar o dízimo, olha, mas eu me enriqueci, eu tô farto, eu adquiri isso, adquiri aquilo. Eu desafio você a chegar e dizer isso para mim, desafio mesmo. Mas se você for sincero com você, você vai ver que você não andou para frente nada, absolutamente nada, e deixou de ser abençoado, porque você fechou a janela do céu. Querido, me perdoa, mais uma vez estou falando a você. Aliás, eu não precisava pedir perdão, porque quando você fala da parte de Deus, você não tem que pedir perdão. Mas talvez, porque você sentou aí nessa poltrona, talvez não era isso que você queria ouvir. Mas nem sempre nós ouvimos aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Que Deus te abençoe, querido.
Que Deus te abençoe. Que eu e você possamos olhar para a atitude desse samaritano, que pela liderança religiosa, tido como a ralé, como escória, como lixo, e foi exatamente ele que Deus elogiou, que Jesus elogiou. Por quê? Porque agiu de forma correta. Que Deus te abençoe, que você possa refletir em tudo isso que você ouviu nessa noite, mas que você coloque como sendo Deus que está falando para você. Querido, para mim não faz diferença, porque a obra é do Senhor. Eu estou falando isso para o seu bem, porque é isso que vai despertar você para uma vida de prosperidade, de bênção. Estou falando isso para você para o seu bem, porque é isso que a palavra de Deus garante. Que Deus nos abençoe. Amém? Tem algum aviso aí? Não, né? Domingo então. Eu quero orar com você mais uma vez. Se você puder até ficar em pé aí na sua casa, onde você está, põe a mão no seu coração aí. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a tua palavra, Senhor Deus, meu Pai, trazida aos nossos corações nessa noite, nos leva, Senhor Deus, meu Pai, a refletir que muitas vezes temos sido apenas religiosos. Pai, o Senhor não quer religiosos. Tua palavra diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. E adorar a Ti, meu Pai, em verdade, ó Deus, é seguir a Tua verdade, que é a Tua palavra, Senhor. Senhor, às vezes nós não queremos ouvir determinadas coisas, mas a Tua palavra também diz que Tu és um Pai, e por ser Pai, o Senhor corrige a todos quanto amam, Senhor. Pai, abençoa, meu Deus, o Teu povo espalhado na face da terra. Abençoa aqueles que estão ao alcance da nossa voz. E abençoa, meu Deus, de forma pessoal, meu Deus e meu Pai, a vida de cada membro dessa igreja, Pai. Que eles possam ser despertados, meu Pai, para abençoar, ó Deus, a Tua obra, Senhor, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com os seus talentos, mas também, meu Pai, honrar o Senhor, como Tua palavra diz, com as primícias da renda deles, ó Pai. E para que assim, ó Deus, as janelas do céu se abram na vida deles, Pai. Que a sementeira se multiplique, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Para que, ó Deus, o mundo veja, Senhor, que Tu és o Deus que abençoa, Tu és o Deus da fartura, Senhor. Pai, abençoa, meu Deus, mais uma vez eu te peço, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão impedidos, meu Deus, meu Pai, de sair das suas casas, vivendo, meu Deus e meu Pai, esses dias de quarentena, Pai. Deus, que o Senhor venha estar confortando, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, estar dando força, Senhor. Sabemos que não é um momento fácil, Senhor. E por isso, ó Deus, requer de nós determinação, confiança em Ti, Pai. E nós sabemos que o Senhor é o que conforta, o Senhor é aquele que ajuda, Senhor. O Senhor é que traz paz aos nossos corações. Livra, Pai, o Teu povo de toda ansiedade, de todo medo, de todo temor. E que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu grande amor e a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo, seja com todos nós, seja com toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.